Boa noite, que prazer estar com vocês aqui novamente. Nós sabemos que Deus é um Deus que faz grandes obras, Deus é um Deus de milagres. E nessa noite nós queremos estar fazendo algo especial para que possa atrair o seu coração para o propósito e o cerne das boas novas que Deus nos confiou. Hoje é uma noite que nós vamos falar um pouco sobre missões. E o propósito de falarmos sobre missões é aproximarmos ou reduzirmos a distância que há entre a nossa experiência num país que goza de plena liberdade em Deus para outros locais, em outras nações que já não desfrutam dessa mesma realidade. Então nós cremos que essa noite, como um marco de início, não apenas como isso, mas também como algo que nós desejamos fazer constantemente em meio à igreja, será algo muito especial para nós. Nós queremos, como igreja, estarmos próximos daqueles que estão ao redor do mundo, às vezes no nosso país, em algumas localidades, servindo em missões, servindo a palavra de Deus aos lugares que muitas pessoas não alcançam ou não têm acesso. E é muito importante que a gente entenda, participe, saiba, conheça aquilo que está acontecendo fora do Brasil também, para que nós como igreja venhamos a participar disso. Então nessa noite eu quero introduzir um pouco essa mensagem, nós vamos estar orando agora e em seguida nós estaremos abrindo para alguns testemunhos de amigos nossos, amigos queridos, que experimentaram coisas, que têm experimentado ainda, vivendo em outros locais, que podem dar para nós um retorno importantíssimo, podem compartilhar conosco aquilo que está acontecendo. Então vamos começar orando. Pai, nós te louvamos porque nós cremos que essa noite é uma noite especial, é uma noite onde o teu Espírito preparou para nos marcar, preparou para nos atrair para uma realidades mais profundas que muitas vezes nós acabamos ignorando. Senhor, nós queremos como igreja estar conectados à vontade do teu coração, não somente para a nossa igreja local, mas também para a tua igreja global. Por isso, Espírito Santo, que os nossos corações nessa hora venham estar abertos, sensíveis àquilo que o Senhor deseja comunicar à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso espírito, e que haja um impacto profundo, que sejamos marcados pela sua presença de uma forma toda especial e poderosa. Espírito Santo, nós queremos nos mover conforme o Senhor está movendo. Por isso, que o Senhor nessa noite venha acender o fogo dentro de nós, para que nós possamos caminhar atrás das suas pisadas, indo em direção àquilo que o Senhor já tem determinado para cada um de nós. Que o teu Espírito, Senhor, flua com poder, com autoridade, com graça em meio a nós e nos faça ver além dos nossos olhos naturais. Em o nome de Jesus é que oramos. Amém. Amados, existem duas coisas que acontecem hoje na terra que não irão acontecer no céu. A primeira coisa que acontece na terra que não acontecerá no céu é a oportunidade que nós temos de louvar em meio a perdas, de adorar em meio a circunstâncias dolorosas. Existe algo que nós podemos dizer que, embora não seja agradável tantas vezes, é um privilégio como cristãos, porque diz a palavra de Deus que nós seríamos perseguidos, que nós passaríamos por tribulações, nós passaríamos por aflições. É a realidade do contexto em que nós vivemos. Mas da mesma forma, nós não estamos vivendo a partir de um lugar quebrado. Nós estamos vivendo como embaixadores do reino de Deus. E isso significa que nós passamos a viver a partir de um lugar de vitória, daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz, sobre a minha vida e para a minha vida e para a sua vida.
Mas em meio a essas lutas e essas dificuldades, e às vezes em meio a dores, a situações dolorosas, existe algo que nós podemos cumprir. É aquilo que está escrito nas epístolas de Paulo, que nós devemos dar graças a Jesus em todas as circunstâncias. Não importa a situação, o nosso chamado é adoração, o nosso chamado é louvor em todo tempo. Isso significa que no céu, quando não houver mais lágrimas, porque as nossas lágrimas terão sido enxugadas, nós não teremos a oportunidade, obviamente, de adorar a Deus em situações dolorosas, porque essa parte da vida já será redimida. Mas hoje, quando algo de mal acontece, nós ainda podemos nos levantar e dizer: Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, não importa as circunstâncias, nós somos teus. Nós passamos a entregar um sacrifício de louvor a Deus em meio a situações mais caóticas. E nós também, através dessa adoração, nós permitimos que a ação de Deus se manifeste em meio às situações dolorosas e perdas. Essa é a primeira coisa. Mas existe um outro aspecto que nós também só poderemos fazer aqui na Terra, que é compartilhar o Evangelho, compartilhar as boas novas com todas as criaturas, com todas as pessoas. Esse é um segundo privilégio que também nós temos. Amados, nos céus só haverão aqueles que creram em Jesus. Então hoje, no tempo que se chama hoje, nós temos o privilégio, o chamado, a comissão, a ordenança de compartilhar essa boa notícia que um dia nós recebemos de alguém, através de alguém, por causa da graça do Senhor Jesus. Então, queridos, nessa noite em que nós falamos sobre missões, nós queremos ler alguns textos. Está lá em Romanos, capítulo 10, do verso 13 ao 15. Esse texto diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Todos nós, amados, em Cristo fomos comissionados a compartilhar boas notícias do Evangelho. Mas da mesma forma que nós todos somos chamados a levar o Evangelho, nós também somos chamados a enviar aqueles que irão compartilhar o Evangelho. Porque como pregarão se não forem enviados? A Igreja de Cristo, ela não tem apenas o papel de compartilhar a boa nova em meio aos seus contatos, em relação aos seus acessos. Existem pessoas que só te conhecem. E nós somos comissionados a levar o Evangelho, as boas novas, a esses. Mas da mesma forma, existem lugares que eu e você, nós não podemos alcançar. E por isso nós precisamos nos engajar no sentido de enviar pessoas para irem a esses locais, para fazerem uma parte da obra de Cristo na terra que nós pessoalmente não faremos. Então isso é o papel da igreja, a unidade na igreja, ela funciona dessa forma. E por estarmos nesse contexto local, o que acontece é que acabamos desconectados dessa igreja global. Nosso mundo acaba sendo limitado à nossa cidade, ao nosso bairro. As nossas atenções, as nossas rotinas acabam por definir o alcance das nossas vidas, o alcance das suas obras. O contexto geográfico acaba sendo um fator de limitação. Mas eu gosto muito do texto
que está ali em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 13 ao 15. Esse texto, o contexto, está sendo falado sobre oferta em si, e Paulo começa a descrever uma realidade de uma das igrejas, falando que uma daquelas igrejas estava sendo extremamente generosa em abençoar outras igrejas, grupos de pessoas que se reuniam como igreja em outras localidades. E ele diz assim: o nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. E então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Amados, olha que interessante. Paulo está dizendo que naquele momento uma das igrejas estava experimentando fartura, enquanto uma outra igreja estava experimentando a falta. E aqui ele diz algum princípio muito importante para nós. Ele diz que no momento que uma igreja vive fartura, é dever dela suprir as necessidades das igrejas que estão sofrendo, padecendo de necessidades, para que, quando essa igreja passar por necessidade, aquela que antes ela abençoou, possa da mesma forma suprir as necessidades dessa primeira, para que haja igualdade. Então nós não podemos viver a vida da igreja desconectados da realidade que nós temos um papel de abençoar outros ministérios, de abençoar cristãos ao redor do mundo, de abençoar trabalhos missionários, enquanto estivermos vivendo tempos de fartura. Nós não podemos nos eximir disso, porque se um dia o nosso contexto mudar e passarmos por necessidades, então as igrejas que estiverem vivenciando fartura podem vir de auxílio a nós em outros tempos, em outros momentos. Esse é o princípio, para que haja igualdade e que todas as igrejas sejam cobertas e estejam preparadas, estejam bem assessoradas, estejam bem cuidadas. Quando eu olho na realidade do nosso país, eu vejo uma realidade de oportunidades. Muitos vêm e têm uma visão pessimista por causa dos desafios que acontecem, porque nem sempre realmente é fácil. Mas a realidade é que nós temos vivemos em um país extremamente rico, que tem oportunidades. Você não tem uma escassez, não existe mais aquela fome severa na maioria dos lugares onde nós vivemos no nosso país. Existem lugares com muita miséria? Sim, existem, mas muitos de nós vivemos em lugares de fartura, em lugares de acesso. Porém, quando eu vejo o que as igrejas perseguidas, o que as igrejas que estão lutando para sobreviver passam, ressalta o fato de que nós temos fartura sim. Quando nós comparamos a nossa realidade com a realidade que outros lugares enfrentam, nós vivemos em meio de grande fartura. E aí nós deveríamos nos engajar para aliviar esses que precisam do nosso apoio. Nós temos esse dever. Nós cremos que a luz que brilha mais longe é a luz que é mais intensa de perto. Se nós desejamos ser uma igreja que alcança lugares, nós precisamos brilhar intensamente onde nós estamos e na maneira como nós vivemos. Jesus disse a Pedro, em Mateus capítulo 16, verso 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus.
O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amados, a mensagem do Evangelho é a chave que Deus colocou nas suas mãos. Então, quando você usa essas chaves, compartilhando as boas novas, você está abrindo o reino dos céus para que outros entrem, para que outros acessem. E você não apenas carrega essas chaves, carrega a mensagem do Evangelho, mas você também se une a outros carregando as mesmas chaves. Nós não queremos ter as chaves nas nossas mãos e deixar de usá-las. Nós queremos pegar as chaves que Deus nos deu, das boas novas, e abrirmos o reino dos céus para que a maioria ou para que muitos entrem. Então, nessa noite, dada toda essa introdução, eu quero te convidar a estar aberto para que o Espírito Santo possa incendiar o seu coração com a necessidade e a realidade de que nós carregamos uma chave, que é a chave do reino dos céus, e essas chaves precisam ser usadas. Nossos corações precisam estar conectados com o que acontece fora do nosso contexto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de ministrar o seu coração nessa noite, há de falar ao seu coração. Estamos muito felizes de poder ouvir esses testemunhos e declaramos que nessa noite você vai ser extremamente impactado. Em o nome de Jesus é que eu oro. Amém. Boa noite, meus irmãos. É um prazer muito grande estar falando com vocês, compartilhar uma pequena experiência que eu tive. Pequena, mas foi muito significativa para mim, que eu tive quando eu ainda era um estudante universitário. Eu participei de um projeto missionário em Cabo Verde. Para quem não sabe, Cabo Verde é um arquipélago que fica na parte ocidental da África, no Oceano Atlântico. É um conjunto de ilhas, né, uma pequena população de mais ou menos, na época, tinha uns 500 mil habitantes, mais ou menos, e nós fomos para lá em um grupo de 40 pessoas, 44 na verdade, entre missionários, estudantes. Nós nos dividimos em 4 equipes. A minha equipe ficou numa ilha chamada São Tiago, na verdade, o nome da ilha. E nós fomos a essa ilha e uma outra ilha chamada Fogo, Ilha de Fogo, que era um vulcão. E a nossa rotina lá, nós éramos um grupo de 11 ou 12 pessoas na minha equipe, mais ou menos. Estávamos junto com a igreja chamada Igreja do Nazareno. E o pastor dessa igreja fez o itinerário, nosso itinerário lá. E cada dia a gente ia numa cidade, na verdade uma vila, uma pequena vila. A gente passava o filme Jesus, que é um filme que foi feito baseado no Evangelho de Lucas. É um filme evangelístico. A gente passava a noite ao ar livre e era maravilhoso porque as pessoas se juntavam para assistir o filme. Aquilo era um evento para eles. E a gente tinha a oportunidade depois de conversar com as pessoas, evangelizar. E nessas oportunidades nós evangelizamos muita gente, né? O número final de evangelismo desse projeto, depois de um mês, com as 4 equipes em todas as ilhas, foram de aproximadamente 33 mil pessoas que ouviram o evangelho e cerca de 11 mil que receberam a Cristo durante esse projeto. É um projeto que marcou muito até hoje. Muitas pessoas de Cabo Verde dessa época se lembram desse projeto. Mas enfim, a gente passava o filme à noite e no dia seguinte a gente voltava àquela mesma localidade para fazer um primeiro encontro de discipulado com essas pessoas. A gente fazia a conexão com a igreja mais próxima, que na maioria das vezes era a própria Igreja do Nazareno, que era muito presente lá em Cabo Verde nessa época. E depois à noite a gente já ia para uma outra cidade, um outro lugarejo, passar o filme Jesus em outro lugar. E aí num desses lugares que nós fomos e passamos o filme Jesus, na verdade nós ficamos lá o dia inteiro, assim.
A rotina lá foi um pouco diferente, nós chegamos mais cedo e aí nós evangelizamos um grupo de pessoas. Na verdade, encontramos uma pessoa, um rapaz, que ele falou que ele fazia parte de um grupo que estudava a Bíblia. Só que naquele lugar, naquela cidade, não tinha nenhuma igreja. E a gente perguntou, como é que você começou a estudar a Bíblia? E aí ele disse que um deles recebeu, ganhou ou encontrou uma Bíblia, não lembro. E eles começaram a ler, e eles começaram a estudar juntos. Um pequeno grupo espontaneamente surgiu em torno da palavra de Deus, só que não tinha ninguém para ensiná-los. Eles estavam fazendo aquilo sozinhos, né? O próprio Espírito Santo tinha dirigido aquele grupo para fazer isso. Mas quando aquele jovem, que era o líder desse grupo, se encontrou comigo e ouviu o Evangelho, ouviu o plano de salvação, ouviu o que Jesus fez por nós, como uma pessoa pode receber Jesus, como uma pessoa pode ter um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo, tudo aquilo fez sentido para ele. Todo o estudo que ele vinha fazendo fez sentido. Ele falou que era como se estivesse faltando uma chave, como se estivesse faltando uma peça para eles entenderem. E naquele momento ele entendeu, ele creu em Jesus Cristo daquela forma. E aí ele começou a sair com a gente para evangelizar outras pessoas, porque ele queria aprender. Ele teve até um momento que ele falou assim, como é que se chama esse tipo de pessoa que faz o que vocês fazem, que vão para um outro lugar e pregam a palavra de Deus como vocês estão fazendo? A gente falou, missionário. Ele falou, então eu quero ser um missionário, eu vou ser um missionário também. E aí ele ficou com a gente aquele dia inteiro, nós encontramos o grupo dele, ele explicou para eles também. E quando chegou no final do dia, que nós tínhamos que ir embora, eu acho que ele não tinha entendido ainda que a gente ia ficar só aquele dia ali. E aí ele falou, mas vocês não podem ir embora, né? Tem muita gente aqui ainda para ouvir a palavra de Deus, para entender como eu entendi. E aí eu lembro que nós conversamos com ele, tentamos argumentar de muitas maneiras, e a única coisa que o convenceu, que o tranquilizou, ou que de alguma forma o confortou, foi que a gente disse, mas existem outras cidades também, existem outros lugares precisando ouvir também. Então nós precisamos ir lá também, nós não podemos ficar só aqui. E como eu falei para vocês, né, nós estávamos debaixo de um roteiro estabelecido pela igreja do país. Não era uma coisa que a gente podia mudar, né? Então quando eu falei isso com ele, ele falou assim, tá bom então, faz sentido vocês irem, mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Lá no Brasil, existem outras pessoas como vocês? Eu falei, outras pessoas como? Ele falou, eu não sei o nome, mas que creem na mesma coisa que vocês, que falam a mesma coisa, né? Eu falei, cristãos, evangélicos. Ele falou, sim. Eu falei, existem muitos, né? Muitos, graças a Deus. Aí ele falou assim, então tá bom. Então eu deixo vocês irem, mas você me promete uma coisa, que quando você voltar pro Brasil, fala para eles que nós estamos aqui e que não tem ninguém para ensinar a Bíblia pra gente. Então, irmãos, foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi com os meus próprios ouvidos aquilo que é chamado de clamor missionário, né? O clamor dos povos, o clamor daqueles que nunca ouviram, o clamor daqueles que entendem que falta alguma coisa, que precisam aprender alguma coisa, que alguém precisa falar com eles. Esse jovem falou isso para mim. E, de fato, quando eu voltei de Cabo Verde, eu falei em todos os lugares que eu ia, em todas as igrejas, para dar o testemunho, para dar o relatório da viagem, eu cumpri a minha promessa e falei o que esse jovem falou para mim. O Brasil é uma nação enviadora. O Brasil é uma nação que tem um potencial de alcançar o mundo, de não ficar só preso aqui no nosso próprio mundinho, olhando só para dentro das nossas próprias fronteiras. Quando nós olhamos para fora, nós ampliamos a nossa visão do reino de Deus, do que Deus está fazendo, de como o Espírito Santo está agindo, como naquele jovem lá naquela vila, lá naquela ilha, lá em Cabo Verde, o Espírito Santo lá estava agindo de uma maneira maravilhosa. Mas é só porque eu fui lá que eu pude conhecer esse jovem e pude ter essa experiência incrível. Às vezes, a experiência está mais próxima,
pode estar em lugares dentro do nosso próprio país também. Então, irmãos, que nós estejamos abertos, nossos ouvidos estejam atentos para o Espírito Santo que está se movendo em toda a terra e que nós possamos ter o privilégio, a oportunidade de estar junto com Ele nessa aventura, de experimentar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Amém, irmãos? Então é isso. Essa é a pequena história que eu queria deixar para vocês, pequeno testemunho. Espero que edifiquem o coração dos irmãos e da igreja. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Rami. Eu vivo no Irã, onde seguir a Jesus é perigoso. Meus pais são cristãos, mas é um segredo. Nós vamos para a igreja na casa do pastor Milad. Eu amo o pastor Milad. Todas as semanas, ele nos conta tudo sobre Jesus, como ele morreu por todo mundo e quer que as pessoas sejam amigas de Deus. Um dia, nós estávamos indo para a igreja, quando vimos o pastor Milad ser levado por um carro de polícia. Quando chegamos em casa, a minha mãe me explicou. O pastor Milad foi preso e agora está na cadeia. Mas por quê? Por nos ensinar sobre Jesus Cristo e o quanto Ele nos ama. Então, o pastor Milad foi para a prisão por nossa causa? Por que ele faria isso? Filho, porque Ele é um seguidor de Jesus e Jesus nos amou tanto que morreu para nos salvar. O pastor Milad estava tão cheio do amor de Jesus que ele decidiu compartilhar com a gente, mesmo sabendo que poderia ir para a prisão por causa disso. O que vai acontecer com o pastor Milad? Eu não sei, mas com Jesus sempre há esperança. Eu sei que você está preocupado com o pastor Milad, mas Jesus nos ensina em João 14:1 a confiar nele ao invés de nos preocuparmos. Histórias como essa são comuns em lugares onde é perigoso seguir a Cristo, mas Jesus afirma que Ele nunca deixará seu povo, não importa onde estiver. Hoje, você pode ser a resposta às orações dos cristãos perseguidos do Oriente Médio. www.portasabertas.org.br Estávamos na igreja no domingo quando meus pais, meus primos e vizinhos nos mandaram voltar para casa. Eles nos amarraram e o meu pai bateu na minha irmã mais nova. Nani e Nha são cristãs no Laos, um país de maioria budista, onde acredita-se que a paz é fruto da harmonia pessoal e na comunidade. Em algumas aldeias, os seguidores de Cristo são vistos como uma maldição, má sorte ou karma, pois ameaçam as crenças tradicionais. Eles estavam furiosos e queriam nos fazer voltar atrás, mas eu disse que nunca faremos isso, porque Jesus morreu por nós, e mesmo sendo difícil, vamos continuar crendo nele. Jovens cristãs no Laos, Nani e Nha enfrentaram a cultura local e decidiram seguir a Cristo. Os pais e vizinhos tentaram obrigá-las a deixarem a fé e as mantiveram amarradas por 4 dias. Apesar da perseguição, elas não negaram a Jesus. Eu lembro do que está escrito em Efésios 6, que diz que temos o escudo da fé para lutar nos dias maus. Eu uso esse escudo quando inimigos ficam contra mim. Eu estou segura porque eu tenho fé em Deus. Após serem ameaçadas, as meninas deixaram a aldeia onde viviam e hoje moram com o primo que as apresentou o Evangelho. Agora, elas recebem apoio da igreja para permanecerem firmes na fé. Orem para que minha família conheça Deus. A minha mãe já frequenta a igreja com a gente, mas meu pai ainda está muito bravo. Ore por eles. Eu preciso de sabedoria que vem de Deus para servi-lo e ter uma fé mais forte. Clame por mim. Ore para que eu consiga ler e escrever e, assim, ter acesso à palavra de Deus e memorizar os versículos da Bíblia. Quero me comunicar com Deus o tempo todo. Peça também para que toda a minha família conheça e aceite Jesus como Salvador.
Aproxime-se mais da realidade dos cristãos perseguidos através da revista da Portas Abertas. Entre em contato e a receba mensalmente em sua casa. Olá, queridos. Eu sou a Maraike. Moro na Bahia. Não no litoral, onde estão as praias maravilhosas, mas sim no oeste da Bahia, né, que faz divisa com Tocantins, Maranhão e Piauí, como se fosse um triângulo ali. É uma região agrícola, então aqui é plantado muito algodão, soja, milho. E é uma região que foi explorada então pelos pessoal do sul, sulistas, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. E foi assim também que nós chegamos aqui, eu e a minha família, meu esposo, nós temos 3 filhos. E nós mudamos para cá há mais ou menos 20 anos atrás, com a família lá do meu pai, vindo do Paraná. Meu pai é fazendeiro, meus avós já eram fazendeiros, né? Isso já vem da linhagem. Meus avós, eles vieram da Rússia, são refugiados que... Então, 1940, 41, durante a Primeira Guerra Mundial, né, o comunismo tomou conta da Rússia e então muitos cristãos tiveram que fugir de lá. E meus avós eram um desse grupo de cristãos da linha menonita, que é muito parecido com batistas. Então, eles tiveram que sair daquele país, né, deixar a sua terra, deixar tudo para trás, né? Muitos patrimônios, muita terra, e simplesmente fugiram porque tinham ameaça de vida devido ao cristianismo, de crerem num Deus, né? E quererem viver uma vida que agrada a Ele. Então, assim, através de um caminho, chegaram tanto no Paraguai, depois para o Brasil. E chegando no Brasil, então, começaram a fundar uma nova colônia, né, um grupo, e meus avós faziam parte desse grupo e começaram então a trabalhar com lavoura novamente, que era o coração deles, mas sobretudo assim a paixão por Cristo sempre era muito forte dentro da minha família, principalmente a ideia de dar apoio a missionários ao redor do mundo. Então eles sabiam o que significava viver num lugar onde você não pode ser livre com a tua fé, você ser às vezes ameaçado, perder familiares devido à fé. Então eles tinham um coração muito grande por pessoas que viviam em lugares assim, missionários no mundo afora. Então eu lembro de crescer sempre conhecendo ou em contato com missionários ao redor do mundo. E isso também, depois meus pais continuaram, né, a gente mudando aqui para a Bahia, para, na verdade, continuar esse legado de suporte às missões, mas através do trabalho. E meu pai sempre amou a agricultura, então para expandir o trabalho, viemos para cá também, e aqui eles têm vários projetos e projetos sociais também. E aí, uns anos atrás, né, em 2017, minha família toda, não toda a minha família, meu esposo, meus filhos, nós fomos para Redding, Califórnia, para passar 2 anos ali numa escola bíblica, né, que vocês já ouviram falar, e juntos ali que conhecemos, né, o Tiago e a Flávia. E então eu e meu esposo fizemos 2 anos desse curso e foi muito legal, uma experiência maravilhosa, impactante, que muda a tua vida completamente. Eu posso dizer, nós somos uma pessoa antes e uma pessoa depois, né? E eu sei que no final, tanto do primeiro, do segundo ano, a gente tinha a oportunidade de fazer uma viagem missionária. E eu sei que nós tínhamos lista bem grande de opções de países para conhecer, onde a gente podia, então,
dar e derramar daquilo que nós aprendemos durante o ano. E eu sei que indo pela lista, quando eu vi o país da China, foi algo que me chamou a atenção. Eu já senti assim, não, eu preciso ir para lá, que eu quero conhecer um lugar assim, onde as pessoas... Queria ver como é que era a vida num lugar onde você às vezes precisa ter muito mais cuidado com como você vive e como é que você pode viver Cristo no teu dia a dia, né? E então eu já senti que era a minha oportunidade de ir. E então eu fui, meu esposo ele foi para uma viagem interna nos Estados Unidos e eu fui para lá. Então eu quero contar rapidinho só uns detalhezinhos sobre como foi essa viagem e para vocês também conhecerem um pouquinho da realidade de um país que é muito diferente que o nosso. É um povo lindo, um povo que tem um coração muito sedento, mas eles têm eles têm uma vida de dia a dia difícil e então muita coisa diferente, né? Então, quando eu decidi ir para lá, foi um grupo de 60 alunos, né? Nós somos numa equipe grande e lá dentro da China, então, depois nós seríamos espalhados por diversos lugares diferentes. Então, eu lembro que quando nós tínhamos várias instruções, que quando a gente chegou, então, no aeroporto, ainda em São Francisco, a primeira instrução era que a gente não podia conhecer o resto da equipe, porque quando vem um grupo muito grande e entra no país, na China eles já ficam desconfiados. Então, como é um governo que controla muito, né, as suas fronteiras, quem entra, quem sai, então eles têm pessoas até fora controlando. Então, a gente já, ainda nos Estados Unidos, a gente precisava ter uma certo cuidado de não transparecer. Por exemplo, que nem missionários ou alguém ligado a alguma missão, alguma igreja, eles não querem dentro do país, não querem que vá. Então, se a gente mostrasse que era um grupo muito grande, eles ficariam desconfiados. Então, a gente se dividiu em grupos menores, de 10. E então, a gente fez de conta que só conhecia essas 10 pessoas, que não conhecia o resto do grupo. Nós tivemos que deletar todos os nossos aplicativos, né, no celular, Facebook, Instagram, né, WhatsApp, tudo a gente tinha que desinstalar, porque chegando lá, tudo era monitorado. Então, só tinha um meio de comunicação que era um app chamado WeChat, que era criptografado pelos chineses. Então, eles liberavam esse, mas a gente sabia que a gente era monitorado. Então, a gente também foi muito instruído de como usar. Então, se a gente tivesse que usar o celular para falar um com o outro, falar com alguém dentro do país, algum missionário na China, onde a gente, no caso, estaria dando um apoio, um suporte, a gente estava viajando para lá, a gente tinha que ter alguns cuidados. Então, por exemplo, nós nunca podíamos nos referir a Jesus, a palavra Jesus, a gente jamais podia escrever. Então, se a gente queria falar algo sobre Jesus, a gente teria que dizer meu grande irmão, né, ou o grande irmão. Se a gente se referir a algum missionário, a gente tinha que dar um código tipo M1, M2. Então, tinha várias coisas que a gente tinha que gravar, porque se a gente fosse escrever ou falar no áudio, não poderia citar essas palavras. Então, isso já foi algo... Uau, né? A gente, na verdade, não presta tanto atenção no que a gente fala, né? E lá a gente tinha que cuidar de cada detalhe. E chegando lá, nós fomos divididos, então, nesses grupos menores e fomos para localidades diferentes. Eu fiquei, então, a gente chegou no centro da China, que é uma cidade chamada Chengdu, uma cidade, assim, de mais de 1 milhão de habitantes, cidade muito linda, rica, né? Algo que me impressionou na China. As cidades capitais são muito ricas, mas o interior é muito pobre e também é muito mais controlado. Então, só quero falar algumas coisas que me chamaram a atenção. A gente tinha locais que a gente podia ser visto, assim,
No caso, eu queria dizer, a gente andava na rua, a gente podia até evangelizar, mas nas cidades mais interioranas a gente tinha que cuidar muito. Então a gente teve assim, a gente fez um pequeno grupo, a gente foi visitar várias localidades que os missionários de lá, os chineses, queriam que a gente conhecesse e orasse pelos cristãos, né? E pela igreja subterrânea que existe lá. O que é essa igreja? São, na verdade, células. São pequenos grupos que se encontram em casas, porque ter uma igreja é legal. Existem as igrejas legais autorizadas pelo governo, mas elas são muito vigiadas e também tem muitas regras e leis do que eles podem falar, o que não podem falar dentro de uma igreja. Então, o pessoal prefere estar junto num grupo menor, onde eles têm mais liberdade. Mas esses lugares são muito vigiados, então se alguém descobre, eles mandam parar, eles às vezes tem pessoas que são presas, tem pessoas que eles entram numa lista negra que eles chamam, então essa pessoa não consegue fazer compras, não consegue sair de casa, todo lugar que ela entra, ela é como se ela estivesse numa lista, a identidade dela tá gravada, então ela, né, sofre disso. Quando eu estava lá ainda não era tão gravante como é hoje. Mas assim, eu sei que nós fomos numa cidade e ali a gente visitou então uma família de cristãos e a gente se encontrou num restaurante porque a gente não podia ser visto com eles na rua, porque senão eles corriam perigo. Então, ali os restaurantes são bem interessantes, porque eles não é um espaço grande, são pequenos quartos, e em cada quarto tem uma mesa redonda, geralmente, onde as pessoas daí comem e são servidos. Então, a gente entrou por uma porta, eles entraram por outra, e ali naquele quarto a gente conversou, a gente almoçou com eles, a gente orou por eles, ministrou na vida deles, que foi muito gostoso, né? Ainda puderam experimentar, uma dessas pessoas experimentou um milagre de uma cura nas costas, foi muito lindo. E de lá a gente teve que então de novo sair, cada um para o seu lado. Também não podíamos tirar fotos, né? A gente tinha que pedir permissão se a pessoa deixava, porque de alguma forma eles podiam aparecer em alguma foto nossa e de ser identificados. Então assim, cada lugar que a gente ia tinha um desafio diferente, né? Nós tivemos um momento que até andando na rua, orando por uma pessoa, a polícia nos seguiu, perguntou quem nós éramos, se a gente tinha documentos. Aí a gente falou, não, nossos documentos estão lá no carro, eram algumas quadras dali. Venha com a gente então. E aí eles não queriam deixar a gente ir. E depois a gente pensando nessa situação, a gente pensou, meu Deus, né? A gente podia ter sido preso ou alguma coisa, né? Eles não é que eles prendem, eles geralmente mandam a pessoa, então extraditam ela tem que voltar para o seu país imediatamente, né? Mas, assim, no caso, não aconteceu nada e a gente também não fica com medo, né? Isso é uma coisa que me chama atenção, apesar de a gente viver estar num lugar muito preso, num lugar muito vigiado, num lugar você sente uma opressão muito forte num país assim. As pessoas, você vê no semblante delas, como elas são tristes. Né? A gente teve a experiência de um homem que ele teve um encontro com Jesus, ele recebeu os dons do Espírito, ele começou a rir e ele ficou rindo por dias, porque ele se sentiu livre, né? Porque até o próprio médico tinha falado para ele que rir fazia muito mal para a saúde, que ele nunca podia rir. Então você vê, né? Até a maneira como eles são instruídos é muito triste, né? Muita manipulação. Mas também é um povo sedento, muito sedento, por mais de Deus e que precisam de mais de Deus. Então é um povo que precisa de muita oração. Então foi uma experiência muito bonita, única. Eu sei que Deus me deu essa oportunidade que no outro ano fechou. Ninguém pôde ir mais para a China. A China agora está passando por um momento bem difícil. Eles estão prendendo muita gente, eles estão tirando todos os estrangeiros, os missionários do país. Né, eles têm vários campos de concentração. Na época que nós estávamos lá, viajando, já sabíamos disso, né, de alguns lugares, os campos de concentração, onde eles levam as pessoas, fazem uma lavagem cerebral, afastam pais e filhos, para que eles doutrinem que quem é o Deus deles é o ditador, né. Então isso está se intensificando, mas da mesma forma a igreja vê isso como que Deus vai tá fazendo algo, que isso vai ser o fim, porque o povo não quer mais isso, o povo está cheio, né, e eles estão
eles acham que isso, creem, eu também creio que Deus vai trazer uma libertação para esse país logo, logo. E a gente precisa estar orando. Mas o que eu quero rápido ainda deixar para vocês é a gente refletir sobre o valor de tudo que nós podemos fazer aqui no Brasil. Nós vivemos num país tão livre. A gente pode andar na rua, falar com qualquer um, a gente pode orar por qualquer um, e muitas vezes a gente não faz por vergonha, ou a gente acha assim, ai, vai que a pessoa fala não. Levar um não é o mínimo, não é nada, não muda nada na nossa vida. A gente não vai ser menos ou mais por receber um não. Né? É muito diferente estar num lugar onde, na verdade, se eu falar de Jesus, eu posso ser preso, eu posso ser afastado da minha família, nunca mais ver eles. Isso sim, isso é um risco muito maior. E mesmo assim, eles correm esse risco. E a igreja na China, por exemplo, tem crescido e crescido cada vez mais. Então eu vejo que isso é uma lição para nossas vidas, foi uma lição para mim, valorizar tudo que eu tenho liberdade de ir para a igreja quando eu quero, eu posso estar em comunhão com pessoas quando eu quero, eu posso estar com minha família, eu posso ser livre, eu posso rir. Então, isso nos faz refletir. Foi uma experiência legal. Um dia eu quero levar os meus filhos para lá, porque eu acho que é uma experiência até interessante de ter como família, porque os filhos começam a entender e valorizar. Porque às vezes para eles tudo é normal, tudo é, né, pai, você sempre na igreja, vocês sempre falam disso, eu quero experimentar outras coisas. Mas quando eles veem um país, um lugar onde as pessoas andam quilômetros, pessoas andam dias para escutar o evangelho, para ouvir a palavra, não podem ter uma Bíblia em casa tem que estar escondida, eles decoram a Bíblia, página por página, porque não podem ter ela, porque ou qualquer hora alguém pode entrar e tirar a Bíblia de você. Então isso nos faz valorizar, e quando nossos filhos ainda têm uma experiência assim, eu acho isso faz uma mudança na vida deles, enriquece a fé, e isso deve também enriquecer a nossa fé. Então acho que é isso, eu queria compartilhar um pouquinho, eu sei que tem muito mais, eu só falei bem pouquinho da minha experiência, mas espero que vocês tenham gostado, né? Eu quero encorajar toda a igreja aí, vocês a estarem também orando para esses países perseguidos, e como a China, né? É um país lindo, lindo mesmo, é um povo lindo, e que carece realmente de liberdade, e que a gente possa estar carregando eles no coração em oração, tá? Um abraço! Olá, Igreja da Montanha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Amanda e vim compartilhar um pouco com vocês do que eu estou conhecendo sobre Igreja Perseguida. Era para meu marido estar aqui também, mas a gente não conseguiu fazer isso juntos, infelizmente. A gente tentou a semana toda, então eu vim aqui falar eu mesma. Meu marido é alemão e ele trabalha em uma ONG, faz em torno de 5 ou 6 meses que ele está trabalhando numa organização aqui da Alemanha que atua com Igreja Perseguida, com cristãos missionários, crianças que moram em situações de perseguição ou de extrema pobreza e fome. E eu também, né, a igreja que eu estou frequentando aqui se chama All Nations Church. Ela é liderada pelo Isaac Liu e pela Fabiana Liu. E o Isaac, quando ele era criança, ele viveu isso com a família dele. O pai dele é muito conhecido como o Homem do Céu. Se você ainda não conhece essa história, dá uma procurada. O livro se chama O Homem do Céu. E lá você vai ter várias histórias de milagres que eles viveram, mas também conhecer um pouco da realidade da Igreja Perseguida na China. Bom, para mim, a Igreja Perseguida, eu orava sobre isso quando eu morava no Brasil, quando eu me converti, e eu sempre tive um coração sobre isso, mas eu nunca tive ideia da realidade, do tamanho, né? O que é isso, na verdade, porque no Brasil, ainda que se tem algumas pequenas situações, a gente não pode caracterizar que é uma igreja perseguida no nível que a gente conhece, quando a gente se aprofunda um pouco mais no assunto. Assim, quando meu marido começou a trabalhar nessa organização, eu sofri um grande choque, porque eu falei, nossa, acabei de terminar, né, a escola ministerial lá na Bethel,
E eu já vim parar nesse lugar. Eles são muito unidos como família nesse lugar, mas a gente começou a ter contato com situações e notícias de que a gente nunca tinha daquela maneira. Eles recebem os reports, né, os relatórios dos missionários que estão em campo, e crianças, fotos e relatórios de crianças sendo degoladas, morrendo, heróis mesmo, porque não negam a sua fé e escolhem a Jesus de uma maneira que às vezes isso me constrange, porque é uma maneira que às vezes é mais profunda do que a gente consegue entender. E eu me vejo nessa situação onde daí o meu marido começa a viajar, ou enfim, trabalhar nessa instituição onde eles oram e recebem, né, doações e eles criam maneiras de sustentar esses lugares e ajudar esses missionários. E aí eu também, através do meu próprio pastor da minha igreja, começo a ver uma realidade que era muito distante de mim. Então, ele, por exemplo, com 7 anos, os pais foram presos, e quando ele voltou para casa, estava a casa vazia, ninguém estava lá, os policiais tinham prendido o pai dele, e ele com 7 anos foi cuidar da irmãzinha dele menor. Ele passou fome, ele passou situações de risco, sozinho por anos. Antes mesmo dele nascer, a polícia lá na China queria que ele tivesse sido abortado, eles tentaram fazer isso, e a história e o testemunho dele é incrível, porque ele nasceu antes do tempo, e foi por conta disso que eles não conseguiram que a mãe dele o abortasse, porque simplesmente ele era filho de um pastor cristão. Então, é um assunto delicado, mas que a gente precisa falar, e que a gente precisa lembrar que se eu não tô lá no campo, tem alguém que tá, e como missionário, né? E se eu tô aqui tendo o privilégio de viver em um país onde eu posso evangelizar na rua, onde eu posso livremente dizer, colocar numa rede social que eu sou cristã, falar de Jesus abertamente, existe uma realidade de pessoas que não podem pronunciar o nome dele, que tem que se esconder para adorar a ele, né? Até o pastor Isaac, ele fala assim que lá na China os cultos duram mais de 10 horas, porque quando eles conseguem finalmente se encontrar em um lugar escondido, eles têm que aproveitar aquele momento. E ao mesmo tempo é uma missão muito difícil, porque eles não podem ser descobertos, porque todos podem ser presos, podem, enfim, sofrer consequências. Existem países que matam as pessoas, existem países que prendem, e não apenas prendem, mas também eles sofrem, esqueci a palavra em português, mas abusos, né, dentro da prisão. Eles são torturados, essa é a palavra, eles são torturados. E, enfim, eu quero trazer esse assunto para vocês com muita graça e muita esperança, porque os apóstolos de Jesus também foram perseguidos. Então eu creio que nós como igreja estamos aí para dar suporte a eles em oração, né? Como que a gente pode colaborar? A gente pode orar. Primeiramente, acho que é a nossa arma mais poderosa, acreditar que Jesus, Deus é bom, Ele está à frente de tudo e de todos, e, né, ele está lá trazendo tudo que eles precisam, inclusive esperança. A outra maneira que a gente pode ajudar é procurando instituições que trabalham, né, com isso. Então, organizações podem ser no Brasil, enfim, organizações internacionais que atuem com isso. A gente pode ajudar financeiramente. A gente pode também, se a gente se sentir chamado para isso, orar e pedir que Deus nos direcione para que país que você pode ser enviado. Enfim, falar com as pessoas que a gente conhece. Você sabia que existe uma igreja perseguida? Você sabia que os cristãos são perseguidos no mundo? Em vários lugares, em várias dimensões?
porque muitas vezes a gente fica preso na realidade do Brasil ou de outros países que são mais, com uma cultura mais aproximada nossa, que tem liberdade religiosa, e a gente, né, os nossos colegas de trabalho, enfim, colegas da faculdade, amigos, famílias, não conhecem a realidade da igreja perseguida, que é muito real, só não está na nossa porta, mas um dia pode estar, se a gente não se juntar como igreja e orar muito. Então eu quero abençoar vocês, eu espero que esse vídeo de alguma maneira tenha colaborado para que você conheça um pouco mais sobre a igreja perseguida. Se você tiver dúvida, você pode pedir o nosso contato para o pastor Tiago, para Flávia. E um grande abraço, que Deus abençoe vocês e vamos com fé, orando pelos nossos irmãos que estão aí sofrendo perseguição. Deus abençoe vocês. Amém, queridos. Quantos testemunhos maravilhosos. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração e possa ter trazido a relevância, a importância de que você esteja ativo na vida missionária da Igreja de Cristo. Quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela palavra que foi liberada, por cada palavra, por cada testemunho, por tudo aquilo que foi comunicado a nós, aos nossos corações nessa noite. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de sermos a sua igreja. Senhor, que possamos usar a graça, a liberdade que o Senhor nos deu para fazermos aquilo que é certo. Pai, eu oro pelos seus filhos, eu oro para que cada um deles seja incendiado nessa noite, que o Senhor coloque sobre eles uma paixão ardente por vidas. Em nome de Jesus, que a nossa igreja, Senhor, possa ser uma luz que é intensa de perto e que por isso brilha bastante longe. Que o nosso alcance, Senhor, não se resuma a esse local, a essa cidade, aqui também, mas que esse alcance se multiplique a ponto de sermos os braços estendidos para as mãos que foram colocadas ao redor do mundo. Nos ajuda a sermos fiéis nisso, a sermos aqueles bons dispenseiros dos recursos de Deus, para que sejamos pessoas que tragam alívio àqueles que estão em campo, enquanto nós mesmos saímos no campo da nossa colheita, da qual o Senhor nos chamou. Espírito Santo, coloca uma marca nos nossos corações nessa noite, de forma que não venhamos esquecer as coisas que aqui foram faladas. Te louvamos, te amamos e queremos, Senhor, continuar incendiados pela sua presença. Em nome de Jesus. Amados, eu te abençoo em nome de Jesus e declaro uma semana poderosa, uma semana em que o Espírito Santo há de ter acesso ao seu coração, ministrar ao seu coração e de fazer algo novo através da sua vida. Que a paz do Senhor seja sobre o seu lar, em o nome de Jesus. Amém.